Compreender as bem-aventuranças, principalmente mostrar a sensibilidade do agir de Deus em nossas vidas. Temos 4 bem-aventuranças, deixa eu tirar aqui da frente, pessoais e 4 bem-aventuranças interpessoais. Então, as pessoais é a pobreza de espíritos que choram, os mansos que têm fome e sede de justiça. As interpessoais são os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça, que é a bem-aventurança de hoje, para fechar nosso pacote. Então, lembrando que pobre de espírito não é pobre de dinheiro. A pessoa pode ser pobre de dinheiro e ser arrogante, a pessoa pode estar muito bem de situação, mas entender que pobreza de espírito é saber que nós não temos nenhum mérito em nós pessoalmente e dependemos totalmente do Senhor, da misericórdia do Senhor para ser salvo. Bem-aventurados que choram, é o choro, principalmente aquele choro da consciência que somos pecadores, estamos distantes de Deus e precisamos do Senhor em nossas vidas. O manso é aquele ensinável pelo Senhor, aquele que, não abrindo mão da sua capacidade nem do seu ser, mas submete, ele deixa ser domado pelo Senhor, né? Ter fome e sede de justiça, mais do que a justiça humana, de tribunais, etc., é ter fome e sede de ser declarado ou atribuído como justo, porque a justiça vem de Deus. Isso tudo é o foco em Deus, nosso relacionamento pessoal com Deus. Aí Jesus entra nas bem-aventuranças interpessoais, que é o foco que temos com o relacionamento com os outros. Então, os misericordiosos são aqueles que perdoam os outros assim como ele é perdoado, né? Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos aqueles que nos são devedores. Os limpos de coração não são aqueles que alcançaram uma iluminação especial por práticas religiosas, mas o limpo de coração é aquele que é lavado no sangue de Cristo. Os pacificadores são aqueles também que buscam disseminar a paz, que evitam a maledicência, que evitam a amargura e sabem conceder perdão, conseguem conceder perdão, e quando não conseguem, deixam que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Jesus até usou 3 versículos para falar sobre isso. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, fazer a leitura. Capítulo 5, versículo 10. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Gente, curiosamente, se você reparar em todas as aulas, eu mandava assim, manso, no original pode significar isso, aquilo, que choram, é isso, aquilo, o pobre, né, é isso, aquilo no original. E é interessante notar que perseguido, no original grego, significa perseguido. Pois é. E em todas as traduções, as que eu consultei, né, então, espanhol, inglês, italiano e grego, traduzem a mesma palavra, perseguido, tá? Então, perseguido é perseguido, não tem como ficar divagando em cima disso, e a definição de perseguição é sofrer ameaça física ou psicológica, perturbação ou restrição de liberdade. Há uma discussão de o quanto somos perseguidos. Há uma discussão de o quanto somos perseguidos. É evidente, por exemplo, na China, no Irã,
em outros países muçulmanos, por exemplo, que o crente é perseguido. Porque ele pode perder a vida, porque ele é preso, porque ele perde o emprego, não tem como comprar comida, ele é vigiado pelo Estado. E eu sou do tempo, né? Os cinquentões aí vão lembrar do tempo da União Soviética, onde a pessoa era presa e muitas vezes sumariamente morta, tá? Então, a perseguição pode se manifestar de vários modos. A cristofobia, que é um termo mais modernoso, vamos dizer assim, mais moderno, né? É um neologismo, é a discriminação e a perseguição por ser cristão. A cristofobia se manifesta de vários modos diferentes. Por exemplo, quando numa parada gay não colocam um Buda travesti, não colocam um Maomé de rosa, mas colocam um Jesus travesti sendo acariciado por um monte de mulheres, né? Mulheres ou travestis, sei lá, o que era aquele negócio, né? Então, isso é uma forma de perseguição. É uma forma de perseguição quando você deixa de receber promoção porque você é muito certinho, né? Porque você não vai com a chefia para balada, para fazer bagunça, aquela coisa toda. Então, a coisa se revela de vários modos e a gente tem que entender que o crente muitas vezes paga o preço por ser crente, tá? Porém, Pedro nos alerta aqui, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16. Vamos abrir lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Olha, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Gente, é uma coisa assim, algumas pessoas são perseguidas, alguns crentes são perseguidos, mas não porque são crentes, mas porque são abusados. Eu já fui chefe de fábrica há vários anos e tive funcionário crente e que era mau funcionário porque ele parava de trabalhar para ficar falando de igreja com outras pessoas, tá? A questão é o seguinte, a pessoa está na fábrica não é por caridade, não é por lazer, é para trabalhar. Só que a pessoa não trabalhava, o indivíduo não trabalhava e ficava lá com um monte de gente. E depois que a gente chegava, falava, meu filho, peraí, você tem uma tarefa a cumprir, vamos lá, né? A empresa, se não tiver o lucro, ela não sobrevive, ela fecha e todo mundo aqui vai perder emprego, você faz parte dessa cadeia produtiva. Estou sendo perseguido pelo meu chefe, ele não entende e tal. Pois é. Pedro, então, na primeira carta dele, está falando: não seja perseguido por fazer coisas erradas. Não seja perseguido, né, por ser ladrão, assassino, ou qualquer outra coisa aí, malfeitor, né? Mas ser perseguido por ser cristão, opa, peraí, então se alegre em Cristo, porque é circunstância diferente. É aquela situação que o chefe fala, você vai mentir nesse ponto, e você fala, não, não vou mentir, não, porque eu sou crente e eu falo a coisa verdadeira. Se você quiser um outro argumento lá para colocar na reunião, tudo bem, mas eu não vou mentir. Vou te mandar embora. E isso sim configura uma perseguição pela pessoa ser cristã. Tá? Ou aquele crentinho lá, não sei não, né? E a pessoa começa a te pegar no pé para te fazer perder a paciência para dizer, tá vendo? Sabia que aquele crentinho lá era crentinho de nada, né? Para não dizer outra palavra. Então, e isso sim configura perseguição, né? Diz uma piada antiga, né? Tenho 2 livros aqui de anedotas evangélicas, né? É meio fraquinho, no seminário a gente aprende mais, tá, gente? É interessante isso. Bom, enfim, diz que tinha um menino aprontava na igreja, e corria para cá, e corria para lá, e estava todo mundo orando, ele ficava falando alto,
pá. Aí o diácono, pai da criança, pega a criança pelo braço e vai levar para fora para disciplinar. Aí o moleque vira para a igreja e fala assim para o pessoal: irmãos, orem por mim, porque o inimigo está furioso. Ah, fala sério, né? Ele que estava aprontando, o pai que é o inimigo, né? Que é isso? Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 34 até o 36, ele fala que veio trazer espada, veio trazer divisão, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Não que Jesus não seja, a gente leu que bem-aventurança, bem-aventurança, que os pacificadores são bem-aventurados. Aí você vai falar assim, Jesus então não é bem-aventurado? Não é nesse sentido, ele está dizendo que em alguns momentos você tem que traçar uma linha no chão e falar daqui eu não passo. Você tem que estabelecer algumas decisões que vão desagradar pessoas que estão ao seu redor e que não é fácil. Né? Eu já fui aconselhado na minha juventude a trair a minha namorada, que hoje é minha esposa, Tânia. E foi aconselhado por gente da família. Tá? Não, sai com mais um, sai com mais outro, vai beber com seus amigos. Não, não vou fazer isso. E a pessoa fica assim, né? Como, que boba. Não, não vou fazer isso. Eu tenho uma opção, uma escolha, e eu decidi seguir a Cristo. Então, não vou fazer esses negócios, né? Eu estou com a minha esposa, ou, né, na época, minha namorada, e não vou traí-la, né? Então, gente, é complicado, né? Vem divisão, né? Então, vamos lá, olha, temos 3 perguntas para pensar. Então, eu quero pedir que você anote essas perguntas, que você vai tirar uma foto aí, né? Faz um print screen da tela, ou põe no papel, porque a gente vai se separar em grupos, para que a gente possa, então, analisar isso aqui. Eu estou falando, não tenho nem ideia quantas pessoas a gente está, mas tudo bem, depois a gente separa aqui nas turmas. Vamos explicar um pouco melhor o que eu estou pensando com essas perguntas. Há uma frase que é muito falada, diz assim: proclame o evangelho e, se necessário, use palavras. Eu andei pesquisando e dizem que foi atribuída a São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, para quem não gosta da tradução, e há controvérsias, porque não há registros nos ensinamentos de Francisco de Assis que ele tenha falado uma frase como essa, mas acabou ficando para ele, tá? Enfim, por que crente tem receio de testemunhar? Tem gente que usa essa frase, o contexto certo seria o seguinte: a sua vida tem que mostrar que você é um cristão verdadeiro. E aí você entra com palavras, tá? Porque tem gente que prega, prega, prega e não vive, né? Pois é. Mas a tua vida tem que dizer que você é um cristão. E aí você entra com palavras. Esse seria o contexto certo. Mas tem gente que faz assim: não vou falar nada. Se alguém quiser saber do Evangelho, vai ver que você é uma pessoa diferente, vai perceber que você tem algo que os outros não têm e vai te abordar naturalmente. Você não precisa abrir a boca, as pessoas te procurarão. Gente, desculpa, isso é crente sabonete, né? A Bíblia não tem base nenhuma para isso, pelo contrário, né? Ide por todo mundo e pregai, é ativo, né? Ser-me-eis testemunhas, Atos 1:8, é ativo, né? Ide fazer discípulos em todas as nações, é ativo. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, é ativo. O crente deve ser ativamente evangelista e compartilhar o evangelho. Então, por que tem crente que tem medo de testemunhar? Né? Então, coisa para discutir no grupo. Qual é a visão que o mundo tem de valores como fidelidade conjugal, perdão, ética e honestidade?
Tá? Como o mundo tem de verdade, como que é visto alguém que é fiel no casamento, como que é visto alguém que perdoa, alguém que lhe fez algo de mal, como o mundo vê alguém que é ético, como o mundo vê alguém que é verdadeiramente honesto, tá? Então, como que o mundo vê? Aí a terceira pergunta. O crente que se importa com esses valores, porque esses são todos valores bíblicos. Então, como que o crente se importa? Ou como que o mundo vê o crente que realmente se importa e vive de acordo com a pergunta? A questão é a seguinte: ser crente está implícito estar na contramão do mundo. Esse negócio de, você vai viver uma vida tão linda, a paz que está em você, sabe? Que o mundo naturalmente vai te procurar. É mentira! Você é um ET. Eu sou um ET, nós somos um ET. Porque o mundo não compreende como nós vivemos. Ponto. Para o mundo você é um bobão porque não trai. Para o mundo você é um inocente porque não leva vantagem com uma mentirinha. Para o mundo você é um esquisito que perdoa. Gente, ser crente é estar no contrafluxo da corrente. Não, que é isso? Joga umas notas frias lá no imposto de renda. E eu recebo 10 mil de restituição todo ano. Você é bobo, que é isso? Aquela menina tá te dando mole. É só uma pegada. Tua esposa não vai nem ficar sabendo, tá tudo bem. Gente, ser crente é andar na contramão do mundo muitas vezes. É uma contradição insustentável, tá? Não há como amar a Deus e amar o sistema do mundo. Somos instados por Cristo para ter um só Senhor. Jesus falou assim: não podeis ter dois senhores, ou você vai servir a Mamon ou vai servir a Deus. Mamon é dinheiro, né? E, no modo mais geral, o modo que o mundo vive. Tá? Então, essa atitude comprometida com a ética e com a verdade bíblica vai atrair opositores. Gente, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai arrumar encrenca com o diabo. Tá? E se alguém já falou isso, acho que foi nas nossas próprias aulas. Se você não é inimigo do diabo, alguma coisa errada tem. Tá? Tua atitude cristã vai desagradar pessoas com coração maligno. Então, quando Jesus fala assim, bem-aventurados perseguidos por minha causa, é porque você traçou uma linha no chão e falou, daqui eu não passo. Porque desse lado eu sou de Cristo, e daquele lado é o mundo. Tá? Diz uma história que um indivíduo estava em cima do muro, de um lado estava o diabo e seus diabinhos, e do outro lado Deus e os anjos. E os anjos falavam para ele assim, desce do muro, vem para o nosso lado, toma assento, toma direção na tua vida, larga esse negócio de ficar em cima do muro. E o diabo só de braço cruzado e dando aquele sorrisinho irônico dele, né, balançando o rabinho. E depois de um tempo de insistência dos anjos, o homem vira para os anjos e fala assim, por que vocês insistem tanto em ir para o lado de Deus e o diabo está quieto? Aí Jesus olha para ele e fala, porque o muro é do diabo. O muro já é do diabo. Ou a gente está do lado de Deus, ou está do lado do diabo. Não tem como ficar em cima do muro, porque o muro já é do diabo. Sinto muito, tá? Então, sinto muito informar, o evangelho são boas novas, mas são péssimas novas. Sinto muito informar que o crente padecerá perseguição.
O verdadeiro crente vai ser discriminado. Em maior ou menor grau, não estou dizendo que a KGB vai entrar na tua casa. Ah, está vindo a grande perseguição no Brasil. O partido de esquerda assumiu o poder. Não fomos perseguidos, não fechou a igreja, não colheu liberdades religiosas, mas você é perseguido. Você é perseguido. Não perseguem outras religiões como o cristão. Não colocam figura, símbolo de outras religiões numa parada gay. Ou você já viu algum drag queen de Nossa Senhora? Não. Você já viu algum Buda gay? Não. Mas Cristo travesti, sim. Tá? Você vai ser discriminado porque você escolheu um lado e você escolheu o melhor. E esse é meu cachorro latindo, ruídos de fundo, né? Para a gente não perder o costume aqui. Posso fazer uns Seguimos. comentários? Por favor, pastor. Opa! Não, Muito bem-vindo. só comentando a questão que Jesus fala dessa bem-aventurados que sofrem, né? Para nós é um grande paradoxo do cristianismo, né? Falar que sofrer é quase que incompreensível associar perseguição com felicidade. Parece contraditório, né, para a gente. No entanto, Jesus Cristo, o que ele fala? Diz que seremos bem-aventurados, teremos grandes alegrias. E o próprio Senhor, ele diz que se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que vós, outros, me odiou a mim. Então, não espere boas coisas do mundo. E nós temos dois tipos aí, eu acho que nesse texto de perseguição, né? Uma perseguição física, que causa sofrimentos físicos, que desde que Cristo morreu e foi assunto aos céus, os discípulos começaram a ser perseguidos, foram presos, açoitados. Os primeiros cristãos em Roma foram colocados em fogueiras, em cruz para clarear e tocar no fogo neles, para clarear a via ápia do imperador Nero. Ou seja, não há paz entre Cristo e o príncipe desse mundo que você estava comentando, pastor. Realmente não tem como. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele fala no outro texto que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, o que acontecerá com ele? Sofrerá perseguições. Então, nós somos injuriados através da língua, nós somos maltratados com palavras vis, às vezes cruéis, escarnecedoras, essa que nós estávamos comentando aí na empresa. Se você não faz, você é um bobão, né? Então, a gente sofre esse bullying, que é uma palavra moderna hoje, por ser cristão. Mas não podemos esquecer que Jesus também sofreu acusações como filho de Deus no seu próprio povo, gente. Sabe o que falaram dele? Você é filho ilegítimo. Como assim? Falaram de Jesus. Os cristãos foram acusados de imorais, traidores. Lembra que Nero tocou fogo em Roma? Ele acusou quem? Os cristãos são traidores. Paulo foi chamado, acho que foi em Atenas, de Praga. Impostor, né? Impostor também. Né? Impostor, de Atenas foi impostor. De impostor. E quantos cristãos que foram levados à fogueira, não só na época de Nero, mas na própria Idade Média. Se você vê a história, lá no ano de 1779, na França, muitos cristãos foram queimados vivos na fogueira, nas inquisições, por não negarem o evangelho de Jesus Cristo. Então, realmente, para nós é um paradoxo sofrer perseguições por causa do meu nome. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de esquecer que não está incluído nessa bem-aventurança todos os motivos de sofrimentos. Por exemplo, a igreja sofre hoje o motivo de chacota por falta de quê? De estabilidade. Nós produzimos nossos próprios sofrimentos. Os nossos sofrimentos são ocasionados muitas vezes pelos nossos pecados, pelas nossas posições que tomamos. E aí fala, estou sofrendo.
porque eu sou crente. Não, você está sofrendo porque você foi sacana mesmo. Aquilo que o Rodrigo falou também da empresa, né? Aí eu não faço, então vou fazer uma mentirinha aqui, outra ali. Não, você sofre as consequências. Lembra de Davi, gente? Amigo de Deus, sofreu amargamente. Ele fala que os seus ossos estavam fracos. Por quê? Pecado. Aí você vai falar, bem-aventurado Davi, que estava sofrendo. Não, o sofrimento do pecado não é bem-aventurança. Saul também pecou contra Deus e sofreu amargamente as consequências. Então, quem são esses perseguidos que Jesus está falando? Quando nós realmente encarnarmos o caráter de Jesus, o mundo vai nos odiar, vai nos chamar de fraco, de trouxa, de bobo, tá certo? Eles não suportam a vida cristã verdadeira de Jesus Cristo. Somos estorvos para o mundo. Lembra que Nero falou que esse povo cristão é estorvo, vamos eliminá-lo do nosso império. E bem que ele tentou. Mas o versículo 11 que fala, bem-aventurados sois quando por minha causa, tá certo? Mas é interessante, só mais um minutinho, pastor André, é que hoje nos nossos púlpitos das nossas igrejas, os pregadores gostam de ser lembrados como estrelas, reconhecidos com grande sucesso, como astros, como heróis. Gostam que seus currículos sejam lidos, tá certo? De forma eloquente. Talvez o apóstolo Paulo chegasse nos púlpitos de uma igreja dessa hoje e fosse lido o seu currículo. Eu estava vendo o pastor Hernandes comentando sobre isso, ele disse que o currículo de Paulo seria lido assim: quero apresentar-vos o apóstolo Paulo, formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de reis, maior evangelista do mundo, o maior implantador de igrejas do mundo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Mas sabe qual foi o currículo que Paulo deu na segunda carta aos Coríntios, escrevendo na igreja de Corinto? Servo. Anota aí para vocês verem depois. 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Não vou ler. Mas ele fala que de trabalho, ele fala, eu ainda muito mais trabalhei. E trabalho muito mais em açoites, mais do que todos eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Esse era o currículo de Paulo. Mas sabe que o mundo realmente odeia a doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo é aquela de ser manso, ser humilde, tá certo? De perdoar. E o mundo realmente não concorda com isso. Segue lá, pastor Roberto. Valeu, muito bom, muito boa colocação. Então, gente, aí é o seguinte, caminho da felicidade, né, de uma vida plena, de uma alegria plena, é saber que você escolheu o lado certo. Essa é a recompensa, né? Recompensa. Felicidade plena. Né? Se eu vou ser perseguido, que seja porque eu fiz a coisa certa. Escolhi a Cristo, escolhi seguir a Deus de verdade. Uma coisa que eu admiro e valorizo no grupo dos homens é o grito de guerra. Aqui tem homem. Não é porque não trai a esposa, não é porque não leva vantagem, não é porque... Né? Aqui tem homem. Tem que ser macho para fazer essas coisas, gente. Tem que ser cabra macho para seguir aí com fidelidade. Então, eu quero aqui fazermos Pastor. nossa... Oi, vamos lá, pode Oi, falar. pastor André. Liga. Rodrigo, rapidinho. Vamos lá, Rodrigo, Aproveitando rapidinho. que o senhor falou da questão do grito, né? Uhum. A gente tem esse grande desafio Uhum. de realmente mostrar o que está atrás desse grito. Porque tem tantas visões que a gente enfrenta, desde pessoas achando que nós estamos defendendo o machismo, e a gente sabe que a Bíblia não defende nenhum machismo e nem o feminismo, ela defende o papel do homem e da mulher, né? Então, a gente enfrenta tanta coisa quando a gente fala
desse bradar, né? Aqui tem homem, que todo evento dos homens, além de bradar, a gente tem que usar um texto bíblico, explicar, porque senão vão falar, nossa, e o homem também, o próprio homem, né? Usar isso para poder exercer um papel que não é dele, ou exercer esse machismo que não é bíblico, né? Então a gente tem que passar isso para os homens e para o público que não está dentro do ministério, vamos dizer assim. Verdade. Verdade. Tem muita interpretação errada, né? E muitas vezes a gente, como crente, tem que explicar o que é, que focinho de porco na tomada, né? Mas tá certo, aqui tem homem, gente. Vamos lá, né? Algumas perguntas para fecharmos, então, as bem-aventuranças. O quanto você é pobre de espírito? Qual é o teu nível de riqueza espiritual no sentido de autossuficiência espiritual versus dependência de Deus? O quanto você chora devido aos seus pecados? Porque não podemos esquecer, né, que às vezes pecados repetidos nos causam uma consciência cauterizada. E aí você não chora mais pelo seu pecado, fica sem pedir perdão. De 0 a 10, quanto é a sua mansidão? Lembrando, né, no começo da aula a gente reviu esses conceitos, né? O quanto você é domável por Deus. De 0 a 10, como que você está? Gente, o grande mérito de fazermos perguntas assim é realmente olhar para dentro, olhar para o coração e falar, eu preciso crescer mais aqui ou ali, tá? Então, isso aqui é um guia de crescimento espiritual. De 0 a 10, o quanto você é justo? Não no sentido que você está tratando as pessoas com equidade, mas de 0 a 10, o quanto você vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, estou aqui, eu sou o cara, né? Ah, tá aqui meu currículo espiritual, como tá cheio, que o pastor Rubens falou. Aí, ó, se Paulo fosse apresentado hoje, seria assim. Gente, uma vez eu fui pregar numa igreja, começaram a desfilar meu currículo. Ah, o pastor André fez isso, fez aquilo, fala assim, foi em tal lugar, já pregou. Acabou de tudo isso, me deram o púlpito e falei, esqueceram de colocar uma coisa aí. E a qualificação que eu prefiro acima de todas, servo de Cristo. Você tem vivido esses princípios na sua força ou pela força do Espírito? Gente, fazer isso aqui, tudo, é lindo, maravilhoso, né? Ah, estou desenvolvendo minha pobreza espiritual, estou cheirando pelos meus pecados, procuro ser manso, procuro a justiça de Deus. Você tem vivido na sua força ou na força do Espírito? Tá com onde aqui? Vamos lá. Não vai dar para dividir em turmas, mas segue aí. Você pode citar situações na sua vida que você deixou de exercer misericórdia? Pecado ou situações de amargura, de falta de perdão. É um trabalho constante que temos que fazer de não deixarmos amarguras desenvolver o nosso coração, principalmente dentro da igreja. Como manter o coração puro? Né? Lembra que eu falei na aula passada a batalha de todo homem, batalha de toda mulher, e um termo que eu achei muito interessante, conservar mente, boca e coração puros diante de Deus. Tá? Fugir do pecado. O crente, né? Aqui tem homem, né? A gente às vezes inverte, a gente quer ser corajoso e enfrentar o pecado no peito. Tá? E de repente cai um demoniado do teu lado, você sai, né?
Gente, a Bíblia fala para a gente ser o contrário. Resistir ao diabo. Sabe? Resistir ao diabo. Pisa firme quando vier ataque e tentação. Tá? Mas seja covarde quanto ao pecado. Fugir da aparência do mal. O crente de verdade, ele é um covarde. Ele morre de medo de pecar e desagradar a Deus. De 0 a 10, qual é o seu nível de paciência com os outros? Né? Tem chato no mundo, gente. Trânsito. Esses dias eu estava irritado no trânsito, minha esposa falou, mas você é sempre irritado. Aí eu caí em mim, que eu sou mais irritado dirigindo carro do que dirigindo moto. Acho que eu tinha que dirigir mais moto, né? Qual é o seu nível de paciência com os outros? Como conciliar o ser contra a corrente mundana e ser bem visto pelas pessoas? Porque uma coisa é não se conformar com esse mundo, que nem Romanos 12 fala, não se conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Então, não aceitar coisas desonestas, não aceitar a traição, a antiética, a amargura, a vingança, mas ainda assim, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa de paz, uma pessoa, não diria autoastral, é meio esquisita essa expressão, mas diria que uma pessoa em paz com a vida. Onde está a pessoa, vamos me vingar, ai, vamos ser demitidos, e você está... Gente, confia no Senhor, vamos lá, vamos em frente, né? Sabe? Você é aquele que quando chega no teu trabalho, você dá glória a Deus. Ou quando você está no teu home office, né? Que nem eu estou aqui. Você dá glória a Deus, louva a Deus. Ah, pastor, você não sabe meu trabalho, como que é. Mas eu também passei muito perrengue. Eu louvava a Deus assim mesmo. Falava, obrigado, Senhor, por esse maná que é derramado na minha vida. Eu ganho pouco, trabalho num lugar ruim, mas eu sei que a minha história não termina aqui e tu tens preparado para mim um lugar muito melhor. E foi assim mesmo que aconteceu depois de 1 ano e meio de uma empresa assim. E Deus abriu a porta de coisas muito melhores. Mas, então, você tem vivido esses princípios na sua força ou na força do Espírito? Conclusão. Caminho para uma vida mais feliz passa por ser um servo de Cristo. Bem-aventurado o servo de Cristo. E aquele que tem a vida constantemente transformada pelo Espírito Santo, entendendo que a santificação é mais um processo do que um evento. As bem-aventuranças são frutos da ação transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Não acontecem por acaso ou por esforço próprio.